A imagem da câmera de segurança é granulada. O relógio marca 2h57 da manhã de uma sexta-feira de outubro. Um homem de macacão azul marinho sai do elevador de serviço da agência do First National Bank, no centro de Cincinnati, empurrando metodicamente uma grande caixa de ferramentas de metal em direção à saída dos funcionários. Seus movimentos são calmos, profissionais. Ele acena para o guarda de segurança noturno, troca algumas palavras sobre o trabalho de manutenção concluído e desaparece na garagem. 72 horas depois, durante os preparativos rotineiros da manhã de segunda-feira para a transferência semanal de dinheiro, a equipe do banco descobriria que 8,2 milhões de dólares em notas não marcadas haviam desaparecido do cofre principal. Antes de te contar a história completa, só quero pedir um pequeno favor. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe o seu like e me diga nos comentários: de que cidade você está assistindo? É sempre incrível ver até onde nossa audiência chega. Agora vamos voltar à história. Não havia fechaduras arrombadas, nem alarmes disparados, nem evidência de entrada forçada. Os sistemas de segurança biométricos e de teclado do cofre não mostravam tentativas de acesso não autorizado. As câmeras de vigilância não revelaram nada suspeito. O único estranho com acesso legítimo ao cofre naquele fim de semana era Ralph Edward Devlin, um técnico certificado em manutenção de cofres de 43 anos, subcontratado pela Secure Systems Integration, uma empresa terceirizada de manutenção de segurança. Quando os investigadores ligaram o dinheiro desaparecido à janela de manutenção de sexta-feira à noite, Ralph Devlin já havia sumido sem deixar vestígios. Esta é a história do que o FBI mais tarde classificaria como um dos roubos a banco não violentos mais precisos dos últimos anos. Um crime que exigiu não apenas conhecimento técnico e informações privilegiadas, mas meses de planejamento meticuloso e a paciência para esperar pela oportunidade perfeita. Ralph Edward Devlin levava o tipo de vida tão comum que o tornava praticamente invisível para as pessoas ao seu redor. Nascido em Akron, Ohio, em 1979, ele passou a maior parte de 2 décadas trabalhando com sistemas de segurança eletrônica, progredindo de instalações básicas de alarmes para o campo especializado de manutenção de cofres de banco. Seu arquivo pessoal na Secure Systems Integration pintava o retrato de um funcionário modelo, pontual, minucioso e tecnicamente talentoso. Ao longo de 4 anos na empresa, Ralph havia prestado serviço em sistemas de cofres de 11 agências bancárias diferentes em Ohio, Kentucky e Indiana. Ele era conhecido por sua preferência em trabalhar sozinho ou com supervisão mínima, muitas vezes completando atualizações e reparos complexos na metade do tempo que seus colegas levavam. Os gerentes dos bancos consistentemente avaliavam seu trabalho como excepcional, notando seu profissionalismo discreto e sua capacidade de concluir a manutenção sem interromper as operações normais. Aqueles que conheciam Ralph o descreviam como extremamente reservado. Ele alugava uma modesta casa de 2 quartos em Deer Park, um subúrbio operário a 20 minutos a leste de Cincinnati. Os vizinhos raramente o viam, exceto por sua metódica manutenção do gramado nos fins de semana ou sua partida diária às 6 da manhã para o trabalho na van da empresa. Ele dirigia um Honda Civic de 10 anos para uso pessoal, fazia compras no mesmo supermercado toda quinta-feira à noite e tinha receitas fixas para remédios de pressão e óculos de leitura na CVS local. O divórcio havia sido finalizado 18 meses antes. A ex-esposa de Ralph, Jennifer, mais tarde diria aos investigadores que o casamento deles desmoronou não por infidelidade ou abuso, mas por causa da crescente obsessão de Ralph pelo trabalho e sua incapacidade de formar conexões emocionais. Ele podia passar horas explicando como um scanner biométrico se calibrava, disse ela, mas não conseguia dizer o que sentia sobre nada. Não havia filhos, amigos próximos ou presença nas redes sociais. A vida de Ralph existia dentro dos limites estreitos de manuais técnicos, cronogramas de manutenção e da satisfação solitária de resolver complexos quebra-cabeças de segurança. Ele nunca tirava férias, raramente faltava por doença e havia acumulado mais de 200 horas de folga remunerada não utilizada. O que ninguém sabia era que Ralph vinha estudando as vulnerabilidades nos sistemas de segurança de cofres há mais de 2 anos.
não como um exercício acadêmico, mas como preparação para o crime que definiria seu legado. A ordem de serviço chegou pelo sistema de despacho da Secure Systems Integration em uma manhã de terça-feira, no início de outubro. A agência do First National Bank no centro de Cincinnati precisava de manutenção programada em seu sistema de cofre Mosler Double Guard. Atualizações de firmware do teclado, recalibração do sensor biométrico e substituição da fonte de alimentação de turbine de reserva. O trabalho foi classificado como manutenção preventiva de rotina, o tipo que Ralph já havia realizado dezenas de vezes. Os requisitos de horário tornavam o trabalho noturno. A política do banco proibia a manutenção do cofre durante o horário comercial, e os sistemas eletrônicos precisavam ser desativados durante o processo de atualização. O gerente da agência solicitou uma janela noturna, começando às 23h30 de sexta-feira e terminando às 3 da manhã de sábado. Isso minimizaria a interrupção das operações de fim de semana, garantindo que o cofre estivesse totalmente operacional para os negócios de segunda-feira. O supervisor de Ralph o designou para o trabalho junto com Marcos Torres, um técnico júnior que havia trabalhado com Ralph em 3 instalações anteriores. Marcos estava programado para ajudar com os componentes de hardware, enquanto Ralph cuidava do software e do trabalho de calibração. Era uma equipe padrão de 2 homens para uma operação de manutenção de rotina. Na tarde de quinta-feira, Marcos ligou dizendo que estava doente, alegando ter uma intoxicação alimentar. Seus sintomas eram graves o suficiente para que ele não pudesse trabalhar no turno de sexta à noite. O supervisor de Ralph ofereceu adiar a manutenção para a semana seguinte, mas Ralph se voluntariou para fazer o trabalho sozinho. Ele explicou que o serviço estava bem dentro de suas capacidades e que adiar exigiria o reagendamento dos protocolos de segurança de fim de semana do banco. O supervisor aprovou o pedido de Ralph. Após 4 anos de desempenho impecável e múltiplas operações solo bem-sucedidas, não havia motivo para questionar sua competência ou integridade. A ordem de serviço foi modificada para mostrar uma atribuição de um único técnico, e Ralph recebeu os códigos de acesso temporários e a documentação de autorização de segurança. O que o departamento de segurança do banco não percebeu foi que Ralph estava esperando exatamente por este cenário. Ele havia estudado os cronogramas de rotação de trabalho, sabia quais técnicos eram mais propensos a faltar por doença e vinha se preparando há meses para executar seu plano durante uma janela de manutenção solo. A tarefa de sexta à noite não foi sorte aleatória. Foi o culminar de observação paciente e manipulação cuidadosa das circunstâncias que lhe dariam acesso, não supervisionado, a um dos cofres mais seguros da região. A expertise técnica de Ralph não se limitava a seguir manuais de instalação e solucionar códigos de erro. Ao longo de sua carreira de 4 anos em manutenção de cofres, ele desenvolveu um conhecimento enciclopédico sobre as vulnerabilidades dos sistemas de segurança que a maioria dos técnicos nunca se deu ao trabalho de explorar. Enquanto seus colegas se concentravam em concluir os trabalhos rapidamente e passar para a próxima tarefa, Ralph estudava cada aspecto de como esses sistemas poderiam falhar ou ser forçados a falhar. O sistema Mosler Double Guard, usado pelo First National, representava a vanguarda da tecnologia de segurança de cofres. Ele contava com scanners biométricos redundantes, entrada de teclado criptografada, sensores de movimento e um sofisticado sistema de registro de auditoria que gravava cada tentativa de acesso com precisão de milissegundos. O sistema foi projetado para ser a prova de violação, com múltiplos mecanismos de segurança que disparariam alarmes se alguém tentasse contornar os protocolos de segurança normais. Mas Ralph havia descoberto algo que os projetistas do sistema não haviam considerado totalmente. Os protocolos do modo de manutenção criavam uma janela estreita de vulnerabilidade que poderia ser explorada por alguém com profundo conhecimento técnico e credenciais de acesso legítimas. Durante as atualizações de firmware, o sistema desativava temporariamente certas funcionalidades de segurança para evitar conflitos com o novo software. Isso criava um ciclo de reinicialização de 90 segundos, onde os sistemas biométrico e de teclado operavam em protocolos de backup. O cofre ainda podia ser aberto durante essa janela, mas apenas usando um código de anulação temporário que era gerado algoritmicamente com base na versão específica do firmware
e na hora da instalação. Ralph passou meses fazendo engenharia reversa do algoritmo de geração do código de anulação, usando sistemas de teste e documentação aos quais tinha acesso legítimo através de seu trabalho. Ele descobriu que o código permanecia válido por exatamente 17 minutos após o início da instalação do firmware, tempo suficiente para um técnico testar os novos sistemas e verificar a operação adequada. Mais importante, durante a janela de 17 minutos, o sistema de registro de auditoria era suspenso enquanto o software de segurança era redefinido para a configuração de fábrica. Qualquer acesso ao cofre durante este período seria registrado em uma memória temporária que era automaticamente apagada quando o sistema voltava ao normal. Ralph também havia identificado uma falha crítica na integração do sistema de vigilância. As câmeras internas do cofre estavam conectadas à mesma unidade central de processamento que gerenciava as travas eletrônicas. Durante o ciclo de reinicialização do firmware, as câmeras entravam em um modo de manutenção que criava uma lacuna de 17 minutos na vigilância gravada, supostamente para evitar que atividades de manutenção acionassem falsos alertas de segurança. A peça final do plano de Ralph envolvia o conteúdo do cofre. Através de registros de manutenção de rotina e conversas casuais com a equipe do banco, ele descobriu que as noites de sexta-feira eram quando o banco preparava grandes transferências de dinheiro para a coleta do fim de semana. O cofre normalmente continha entre 6 a 10 milhões em notas não marcadas nas noites de sexta-feira, significativamente mais do que as reservas de caixa operacionais diárias habituais. Ralph havia fabricado uma segunda caixa de ferramentas idêntica ao seu kit de manutenção padrão, mas equipada com eletrônicos personalizados em um compartimento de fundo falso. Ele havia testado o procedimento de anulação em 3 sistemas de prática diferentes, cronometrando cada passo com precisão de cronômetro. Ele sabia exatamente quanto tempo cada fase da operação levaria, onde estavam os pontos cegos da vigilância e como remover a quantidade máxima de dinheiro, deixando o suficiente para trás para atrasar a descoberta. O plano era elegante em sua simplicidade. Usar a janela de manutenção legítima para acionar a anulação de segurança, acessar o cofre durante a falha na vigilância, remover o dinheiro e concluir o trabalho de manutenção programado como se nada tivesse acontecido. Quando alguém descobrisse o roubo, Ralph estaria a centenas de quilômetros de distância, com uma vantagem que talvez nunca fosse superada. Ralph chegou à agência do centro do First National exatamente às 23h20 de sexta-feira, 15 de outubro. O guarda de segurança noturno, Robert Chen, estava esperando por ele. Ralph apresentou seu crachá de identificação e a ordem de serviço, conversou sobre a previsão de chuva e empurrou suas 2 caixas de ferramentas em direção ao elevador de serviço. Tudo parecia completamente rotineiro. O cofre principal do banco ocupava a maior parte do subsolo, acessível por um corredor reforçado com câmeras de segurança e sensores de movimento adicionais. Ralph já havia trabalhado neste cofre 2 vezes antes, durante ciclos de manutenção anteriores. Então sua presença não pareceria incomum para quem revisse as imagens de vigilância mais tarde. Às 23h35, Ralph iniciou o procedimento de manutenção oficial, conectando seu equipamento de diagnóstico à unidade central de processamento do cofre. O sistema exibiu a lista de verificação padrão pré-instalação, verificar a energia de reserva, testar os links de comunicação, confirmar a sincronização do registro de auditoria. Ralph concluiu metodicamente cada passo, documentando seu progresso nos formulários oficiais de manutenção. Às 23h47, ele iniciou a sequência de atualização do firmware. O sistema exibiu um aviso sobre a suspensão temporária do protocolo de segurança e solicitou confirmação para prosseguir. Ralph inseriu seu código de autorização de técnico e pressionou Enter. A contagem regressiva de 90 segundos começou imediatamente. Durante os 90 segundos seguintes, Ralph trabalhou com uma eficiência praticada. Ele pegou seu dispositivo de anulação personalizado do compartimento oculto em sua segunda caixa de ferramentas, um pequeno módulo eletrônico que ele havia projetado para interagir diretamente com o sistema de autenticação de reserva do cofre. O dispositivo continha um microcomputador programado com o algoritmo do código de anulação
e as sequências de tempo que ele passou meses aperfeiçoando. Exatamente às 23h49, o sistema entrou em modo de manutenção. Ralph conectou seu dispositivo de anulação e esperou o início da lacuna de vigilância de 17 minutos. As câmeras internas do cofre exibiram uma mensagem de modo de manutenção e pararam de gravar. O sistema de registro de auditoria mudou para o armazenamento em memória temporária, que seria automaticamente apagado quando as operações normais fossem retomadas. Ralph tinha 17 minutos para concluir o roubo e devolver o cofre ao seu estado normal. A enorme porta de aço do Mosler Double Gar abriu-se silenciosamente sobre dobradiças hidráulicas. Lá dentro, o interior climatizado do cofre continha fileiras e mais fileiras de compartimentos de armazenamento de dinheiro, cofres de aluguel e unidades de armazenamento de documentos. Ralph foi diretamente para a seção de armazenamento de dinheiro, guiado pelo mapa mental que havia criado durante visitas de manutenção legítimas anteriores. As notas não marcadas eram armazenadas em pacotes selados a vácuo, organizados por denominação, cada um contendo exatamente $50.000. Ralph havia calculado que poderia remover 164 pacotes, 8,2 milhões, deixando dinheiro suficiente para evitar a detecção imediata durante inspeções casuais. Trabalhando com precisão cirúrgica, Ralph removeu os pacotes selecionados e os colocou em compartimentos pré-ajustados dentro de sua caixa de ferramentas modificada. O fundo falso e os painéis laterais foram projetados para acomodar exatamente essa quantidade de moeda, mantendo a distribuição de peso e a aparência externa normais da caixa. O processo inteiro de remoção do dinheiro levou 11 minutos. Ralph usou o tempo restante para completar várias tarefas de manutenção legítimas. Ele de fato atualizou o firmware do teclado, recalibrou 2 sensores biométricos e substituiu uma bateria de reserva defeituosa. Essas atividades de manutenção autênticas seriam refletidas nos registros do sistema, fornecendo uma cobertura perfeita para sua presença no cofre. Às 0h06, Ralph lacrou o cofre e iniciou a sequência de restauração do sistema. As travas eletrônicas do Mosler engataram com sua característica sequência de clique triplo. As câmeras de vigilância retomaram a operação normal e o sistema de registro de auditoria voltou ao modo de armazenamento permanente. A atualização do firmware apareceu como concluída com sucesso nos registros de manutenção. Ralph passou 1 hora adicional preenchendo a papelada, testando os sistemas atualizados e realizando os procedimentos de verificação padrão pós-instalação. Cada passo foi documentado de acordo com os protocolos da empresa. O trabalho de manutenção foi genuinamente concluído com padrões profissionais. Ninguém que revisasse os registros técnicos encontraria algo suspeito. Às 2h57, Ralph empurrou sua caixa de ferramentas de volta para o elevador de serviço. Ele parou na mesa da segurança para informar a Robert Chen que o trabalho havia sido concluído com sucesso e que o cofre estava totalmente operacional. Chen anotou a hora de conclusão em seu livro de registro e agradeceu a Ralph pelo serviço profissional. As imagens de vigilância deste momento mostram Ralph calmo e sem pressa, trocando gentilezas com Chen sobre a previsão do tempo do fim de semana. Não há indicação visível de que ele acabara de roubar $8,2 milhões. Sua caixa de ferramentas não mostra sinais de peso ou volume incomuns. Seu comportamento é idêntico ao de dezenas de outras visitas de manutenção capturadas em vídeos de vigilância semelhantes. Ralph carregou seu equipamento em sua van da empresa e foi embora do banco às 3h03. O guarda noturno mais tarde diria aos investigadores que nada na interação pareceu incomum ou memorável. Parecia ser apenas mais uma chamada de manutenção de rotina concluída por um profissional competente. Quando Ralph chegou ao seu ponto de parada predeterminado, um depósito 24 horas a 3 quilômetros do banco, ele havia executado com sucesso o que se tornaria um 2 roubos de cofre mais sofisticados da história criminal. O aspecto mais notável não foi apenas a precisão técnica, mas o fato de que ele havia roubado milhões de dólares enquanto realmente realizava o trabalho de manutenção para o qual era pago. O plano de fuga de Ralph demonstrou a mesma precisão metódica que caracterizou todos os aspectos de sua vida e carreira. Diferente de muitos criminosos que fogem em pânico após cometerem seus crimes,
Ralph passou meses preparando uma estratégia de desaparecimento que lhe daria o máximo de tempo antes da descoberta e a melhor chance de evasão permanente. O depósito 24 horas na Riverside Drive havia sido alugado 6 meses antes com o nome de David Richardson, usando uma identidade falsa e pagamentos em dinheiro que não podiam ser rastreados. Ralph visitou a unidade apenas 2 vezes durante o dia, ambas as vezes vestindo roupas diferentes e chegando em seu Honda Civic pessoal, em vez da van da empresa. Dentro da unidade de armazenamento, esperava uma Chevrolet Suburban preta de 2018 que Ralph havia comprado de um vendedor particular em Louisville, usando a mesma identidade falsa. O veículo havia sido modificado com compartimentos de armazenamento personalizados e um sofisticado sistema de bloqueio de GPS. Ralph também havia estocado suprimentos: comida não perecível, água, equipamento de acampamento, trocas de roupa e US$ 15.000 em dinheiro acumulados através de uma gestão cuidadosa do orçamento no ano anterior. Às 3h18, Ralph abriu a unidade de armazenamento e iniciou a fase mais crítica de sua fuga. Ele transferiu os US$ 8,2 milhões de sua caixa de ferramentas para os compartimentos especializados da Suburban, selando a vácuo o dinheiro em pacotes à prova d'água e distribuindo o peso uniformemente pelo veículo. Todo o processo de transferência levou 23 minutos. Ralph então se despiu de seu uniforme da Secure Systems Integration e vestiu roupas civis, jeans, botas de caminhada e um moletom cinza liso. O uniforme, juntamente com seu crachá de identificação da empresa e toda a documentação relacionada ao trabalho, foi para uma sacola pesada que mais tarde seria jogada no rio Ohio, da ponte Clay Wade Bailey. A van da empresa exigia atenção especial. Ralph passou 1 hora após sair do banco, limpando cada superfície com uma solução de limpeza à base de álcool, removendo qualquer vestígio de evidência que pudesse conectá-lo ao roubo. Ele devolveu a van ao pátio da Secure Systems Integration exatamente às 4h30, estacionando-a no espaço designado e colocando as chaves na caixa de depósito noturno, de acordo com o protocolo padrão. Às 5h30, Ralph estava cruzando a fronteira do estado de Indiana, na rodovia 50, pegando estradas rurais que evitavam as principais rodovias interestaduais e suas câmeras de vigilância associadas. Seus telefones, tanto o pessoal quanto o da empresa, foram destruídos e descartados em lixeiras separadas por Cincinnati. Ele não carregava dispositivos eletrônicos que pudessem ser rastreados. A rota que Ralph planejou o levou para o noroeste, através de Indiana até Illinois, e depois para o oeste, atravessando o Missouri em direção ao Kansas. Ele evitou pedágios, postos de gasolina com câmeras de segurança e qualquer parada que pudesse criar um registro digital de sua passagem. A capacidade de combustível da Suburban permitia que ele dirigisse mais de 640 quilômetros sem parar, e ele havia pré-posicionado suprimentos de combustível adicionais em 3 locais ao longo de sua rota de fuga. O cronograma de Ralph baseava-se em sua compreensão de quanto tempo o banco levaria para descobrir o roubo. Ele sabia que o cofre não seria acessado novamente até a preparação do mensageiro na manhã de segunda-feira, dando-lhe uma vantagem mínima de 60 horas. Durante essa janela, ele planejava colocar pelo menos 1.600 quilômetros entre ele e Cincinnati, enquanto estabelecia a base para uma nova identidade. O aspecto mais sofisticado do plano de fuga de Ralph não era geográfico, era psicológico. Ele havia estudado dezenas de casos de roubos de alto perfil e identificado os erros mais comuns que levavam à captura. Padrões de fuga muito erráticos atraíam a atenção. Criminosos que tentavam manter contato com suas vidas antigas eram inevitavelmente rastreados. Aqueles que gastavam o dinheiro roubado muito rápido ou de forma conspícua eram pegos em meses. A estratégia de Ralph foi o oposto: desaparecimento completo, seguido pelo estabelecimento paciente e conservador de uma nova vida. Ele planejava permanecer invisível por pelo menos 2 anos, vivendo de suas economias acumuladas e de renda legítima de trabalhos temporários. O dinheiro roubado permaneceria intocado até que ele tivesse certeza de que a investigação ativa havia cessado. O último avistamento confirmado de Ralph Devlin ocorreu às 23h47 de domingo,
17 de outubro, em um caixa eletrônico rural nos arredores de Salina, Kansas. As imagens de vigilância mostraram um homem com a descrição de Ralph sacando US$ 300 de uma conta que havia sido esvaziada e fechada por transferência eletrônica no início daquele dia. O homem usava um boné de beisebol e óculos de sol, apesar de ser noite, e manteve o rosto virado para longe da câmera. Na manhã de segunda-feira, quando a equipe do First National descobriu os 8,2 milhões de dólares desaparecidos, Ralph Devlin havia se desvanecido na paisagem americana. O FBI estimaria mais tarde que ele teve pelo menos 72 horas de vantagem antes que alguém percebesse que um crime havia sido cometido. Tempo mais que suficiente para alguém com as habilidades de planejamento de Ralph desaparecer completamente. A manhã de segunda-feira no First National Bank começou como qualquer outra. Margaret Sullivan, a caixa-chefe, chegou às 7h30 para se preparar para a transferência semanal de dinheiro, agendada para as 9 horas. O processo era rotineiro. Verificar os totais de depósitos do fim de semana, organizar as remessas de dinheiro por denominação e garantir que os lacres de segurança fossem aplicados corretamente em todos os contêineres de transporte. Margaret desceu ao nível do cofre às 7h45, acompanhada pelo gerente da agência, David Torres, e pela supervisora de segurança, Linda Reis. O trio seguiu o protocolo padrão. Cada um forneceu suas credenciais de acesso individuais e Torres inseriu o código-mestre do cofre. A enorme porta do Mosler Double Gar abriu-se com seu característico sussurro hidráulico. A primeira indicação de que algo estava errado veio do inventário mental de Margaret. Após 15 anos lidando com transferências de dinheiro, ela havia desenvolvido um senso intuitivo de volume e distribuição. A área de armazenamento de dinheiro do cofre parecia escassa, não vazia, mas definitivamente mais leve do que os 12 a 15 milhões que deveriam estar presentes após as operações de sexta-feira. David, disse Margaret, verificando sua papelada. Temos algum saque ou transferência grande que eu não vi? Torres consultou seu registro de atividades do fim de semana. Não houve transações incomuns, nem chamadas de emergência de dinheiro, nem transferências autorizadas. De acordo com toda a documentação, o cofre deveria conter 14,2 milhões de dólares em várias denominações, além dos cofres de aluguel e armazenamento de documentos padrão. Linda Reis iniciou uma contagem sistemática enquanto Margaret e Torres revisavam os registros eletrônicos. Os registros de acesso biométrico mostravam apenas entradas autorizadas. A verificação de depósito de Margaret na noite de sexta-feira, o acesso da equipe de limpeza de fim de semana à área de cofres de aluguel e a visita de manutenção de Ralph Devlin na noite de sexta-feira. A contagem do dinheiro revelou a verdade devastadora. 8,2 milhões de dólares em notas não marcadas estavam faltando. O roubo havia sido cirúrgico em sua precisão. Pacotes de alta denominação foram removidos em um padrão que inicialmente obscureceu a dimensão da perda. Notas menores e moedas permaneceram intocadas, juntamente com o dinheiro marcado designado para contas comerciais específicas. Torres ativou imediatamente os protocolos de emergência do banco. Às 8h23, ele contatou o escritório de segurança corporativa do First National e o departamento de polícia de Cincinnati. Às 8h35, o cofre foi selado como cena de crime, e agentes do FBI estavam a caminho do escritório de campo de Cincinnati. A investigação inicial focou nos suspeitos mais óbvios: funcionários do banco com acesso ao cofre. Margaret Sullivan, Linda Reis e outros 3 funcionários foram extensivamente entrevistados, seus registros financeiros examinados e seus álibis verificados. Todos foram liberados em 24 horas. O avanço veio quando os contadores forenses do FBI cruzaram as informações do dinheiro desaparecido com os registros de manutenção do cofre. A agente especial Sarah Chen notou que o roubo ocorreu exatamente na janela em que Ralph Devlin tinha acesso legítimo e não supervisionado ao cofre. Mais preocupante, o sistema de vigilância do banco mostrava uma lacuna de 17 minutos no monitoramento do cofre que coincidia precisamente com os procedimentos de atualização de firmware de Devlin. Isso não foi uma coincidência de sorte, disse a agente Chen ao seu supervisor. Alguém com profundo conhecimento técnico explorou uma vulnerabilidade no sistema de segurança
durante a manutenção de rotina. O momento é perfeito demais para ser acidental. Na tarde de terça-feira, os investigadores obtiveram mandados de busca para a residência e os registros de emprego de Ralph. O que eles encontraram em sua casa em Deer Park confirmou seus piores temores. A casa havia sido sistematicamente esvaziada. Pertences pessoais haviam sumido. Contas financeiras foram encerradas e os serviços públicos foram cancelados a partir de 15 de outubro, o dia do roubo. O locador de Ralph, Jerry Kozlowski, disse aos investigadores que Ralph havia pago 3 meses de aluguel adiantado em 10 de outubro e mencionou que poderia se mudar por oportunidades de trabalho. Os vizinhos confirmaram que não viam o Honda Civic ou a van da empresa de Ralph desde a sexta-feira anterior. A Secure Systems Integration forneceu os registros de emprego e as certificações técnicas de Ralph, mas não soube explicar como seu funcionário verificado e de confiança aparentemente usou sua expertise para cometer um dos roubos de cofre mais sofisticados dos últimos tempos. O presidente da empresa, Michael Rodrigues, expressou choque e descrença. Ralph era nosso técnico mais confiável. Sua verificação de antecedentes era impecável. Isso é completamente fora de seu caráter. A análise técnica do FBI revelou a elegante sofisticação do crime de Ralph. Ele havia explorado uma vulnerabilidade anteriormente desconhecida nos protocolos de manutenção dos sistemas Mosler, usando acesso legítimo para mascarar atividades não autorizadas. O roubo exigia não apenas habilidade técnica, mas conhecimento íntimo das operações bancárias, sistemas de vigilância e procedimentos de segurança. Mais preocupante foi a percepção de que Ralph havia planejado sua fuga com a mesma precisão que aplicou ao roubo. Sua van da empresa foi devolvida no prazo e completamente limpa. Seu veículo pessoal estava desaparecido. Seus telefones foram desconectados. Suas contas bancárias esvaziadas e seus cartões de crédito cancelados. A agente Chen informou sua equipe sobre a magnitude do desafio. Estamos lidando com alguém que entendeu exatamente como investigaríamos este crime e planejou de acordo. Ele teve uma vantagem mínima de 72 horas e demonstrou uma sofisticada segurança operacional. Esta não será uma captura rápida. A descoberta de que Ralph Devlin havia desaparecido com 8,2 milhões de dólares marcou o início do que se tornaria uma das investigações de fugitivos de colarinho branco mais desafiadoras do FBI. Diferente de crimes passionais ou de oportunidade, este roubo foi executado por alguém que entendia tanto as vulnerabilidades técnicas que estava explorando, quanto os métodos investigativos que seriam usados para persegui-lo. Ralph Devlin não apenas roubou dinheiro, ele desapareceu em uma nova existência cuidadosamente planejada, deixando para trás apenas perguntas e a relutante admiração profissional dos agentes encarregados de encontrá-lo. O escritório de campo do FBI, em Cincinnati, designou uma força-tarefa especializada em crimes de colarinho branco para o caso Devlin, liderada pela agente especial Sarah Chen, uma veterana de 12 anos com vasta experiência em crimes financeiros e investigações de fugitivos. O caso apresentava desafios únicos que o diferenciavam das investigações típicas de assaltos a bancos. A maioria dos roubos a bancos são crimes de desespero ou oportunidade, explicou a agente Chen à sua equipe. O autor entra em pânico, comete erros, deixa evidências. Isso é diferente. Estamos lidando com alguém que passou meses ou anos planejando esta operação e projetou sua fuga para explorar as fraquezas em nossos procedimentos investigativos padrão. O foco inicial da força-tarefa envolveu a reconstrução da Bajudin, fase de preparação de Ralph. Os registros financeiros revelaram um padrão de economia modesta e disciplinada ao longo de vários anos, sem compras suspeitas ou mudanças no estilo de vida que pudessem indicar planejamento criminoso. Seu relatório de crédito mostrava pagamentos pontuais consistentes e hábitos de consumo conservadores. Suas avaliações de emprego eram uniformemente positivas, sem ações disciplinares ou preocupações de desempenho. Especialistas em perícia digital examinaram os dispositivos pessoais de Ralph, mas encontraram apenas equipamentos restaurados de fábrica, sem dados recuperáveis. Os registros de seu provedor de internet mostravam padrões de uso rotineiros: fóruns técnicos, banco online, previsões do tempo e vídeos ocasionais. Não havia pesquisas suspeitas, nem comunicações com possíveis cúmplices,
nem rastros digitais que pudessem revelar seu destino ou intenções. A investigação se expandiu para as conexões sociais de Ralph, embora fossem limitadas. Sua ex-esposa Jennifer forneceu insights sobre sua personalidade, mas não pôde oferecer informações sobre suas atividades recentes ou possíveis esconderijos. Colegas de trabalho o descreveram como competente, mas distante. Alguém que completava suas tarefas eficientemente, mas não formava relacionamentos pessoais. Ralph era como um fantasma, mesmo quando estava aqui, disse Marcos Torres, o técnico júnior que faltou por doença na noite do roubo. Ele sabia tudo sobre o lado técnico do nosso trabalho, mas eu não saberia dizer qual era sua comida favorita ou o que ele fazia nos fins de semana. Trabalhei com ele por 2 anos e nunca tive uma conversa pessoal. A unidade de análise comportamental do FBI desenvolveu um perfil psicológico de Ralph que enfatizava sua natureza metódica, expertise técnica e isolamento social. Eles previram que ele evitaria decisões impulsivas, manteria um perfil discreto e resistiria à tentação de gastar o dinheiro roubado de forma conspícua. O perfil sugeria que Ralph poderia permanecer sem ser detectado por meses ou anos se continuasse seguindo seu padrão estabelecido de planejamento cuidadoso. A equipe da agente Chen expandiu a investigação geograficamente, coordenando com escritórios de campo em todo o meio-oeste e nos estados das planícies. O avistamento no caixa eletrônico rural em Salina, Kansas, forneceu sua única pista confirmada, mas o rastro esfriou imediatamente depois. A análise do saque sugeriu que Ralph estava testando se suas contas estavam sendo monitoradas e provavelmente detectou a vigilância em poucas horas. Os aspectos técnicos do caso atraíram a atenção da divisão cibernética do FBI e de especialistas em segurança bancária de todo o país. A exploração de Ralph dos protocolos de manutenção dos sistemas Mosler expôs uma vulnerabilidade que potencialmente afetava centenas de instituições financeiras. O Bureau emitiu alertas confidenciais aos principais bancos sobre as lacunas de segurança específicas que Ralph havia identificado, levando a atualizações de firmware de emergência e revisões de protocolo. De um ponto de vista puramente técnico, isso foi brilhante, admitiu o doutor. James Morrison, um consultor de segurança que revisou o caso para a indústria bancária. Devlin identificou uma falha que os projetistas do sistema não perceberam. Desenvolveu um método para explorá-la e executou o ataque sem falhas. Se ele tivesse publicado suas descobertas como pesquisa de segurança legítima, em vez de usá-las para roubo, teria sido celebrado como um especialista. A atenção da mídia se intensificou à medida que os detalhes do sofisticado roubo se tornaram públicos. O caso gerou comparações com famosos filmes de assalto e provocou debates sobre ameaças internas no setor financeiro. A aparência comum e o estilo de vida discreto de Ralph o tornaram uma celebridade criminal improvável. O técnico quieto que enganou tanto sistemas de segurança sofisticados quanto investigadores federais. O FBI ofereceu uma recompensa de $100 mil por informações que levassem à captura de Ralph e à recuperação dos fundos roubados. As linhas de denúncia receberam centenas de chamadas de pessoas que afirmavam tê-lo visto em locais que iam do interior de Montana aos subúrbios da Flórida, mas nenhum dos avistamentos pôde ser verificado. Com o passar das semanas e meses, a agente Chen enfrentou a possibilidade de que Ralph Devlin talvez nunca fosse encontrado. Diferente da maioria dos fugitivos, ele havia demonstrado uma segurança operacional excepcional e parecia ter genuinamente desaparecido, em vez de simplesmente se esconder. O arquivo do caso engrossava com pistas investigadas, testemunhas entrevistadas e evidências analisadas. Mas Ralph permanecia tão elusivo quanto fora meticuloso no planejamento de seu crime. Estamos lidando com alguém que entendeu nossos métodos de investigação antes de cometer o crime, relatou Chen à sede do FBI. Ele antecipou nossa resposta e se preparou adequadamente. A menos que ele cometa um erro significativo ou alguém com conhecimento direto se apresente, este caso pode permanecer aberto indefinidamente. A investigação de Ralph Devlin tornou-se um estudo sobre sofisticação criminal e desafios investigativos. Demonstrou como expertise técnica, planejamento cuidadoso e execução disciplinada poderiam permitir que um indivíduo determinado cometesse um grande crime
e desaparecesse completamente. O caso permaneceu ativo, mas a cada mês que passava, a probabilidade de recuperação diminuía. Ralph Devlin havia alcançado algo que a maioria dos criminosos nunca consegue. Ele cometeu o crime perfeito e desapareceu, tornando-se uma lenda. Se ele permaneceria livre para sempre, ou se eventualmente seria desfeito pelo tempo e pelas circunstâncias, essa era a questão central em uma das investigações mais frustrantes profissionalmente para o FBI. Os 8,2 milhões de dólares haviam desaparecido junto com seu ladrão, deixando para trás apenas perguntas sobre como um técnico quieto conseguiu enganar um sistema inteiro projetado para impedir exatamente o que ele havia realizado. No mundo do crime de colarinho branco, Ralph Devlin tornou-se tanto um conto de advertência quanto um estudo de caso de excelência criminal. Sua história serve como um lembrete de que os criminosos mais perigosos muitas vezes não são os violentos ou desesperados, mas os indivíduos pacientes e inteligentes que entendem os sistemas que buscam derrotar e têm a disciplina para executar seus planos sem falhas. Ralph Devlin provou que, com preparação suficiente, conhecimento técnico e execução cuidadosa, até os sistemas mais seguros poderiam ser comprometidos por alguém determinado a vencê-los. 3 anos se passaram desde que Ralph Devlin saiu do First National Bank com 8,2 milhões de dólares, e seu caso se tornou lendário nos círculos policiais. A unidade de análise comportamental do FBI usou o caso Devlin como um exemplo de ensino para entender criminosos metódicos e de alto funcionamento que operam fora dos perfis criminais tradicionais. A doutora Patricia Williams, uma psicóloga criminal que prestou consultoria no caso, descreveu Ralph como representante de uma nova categoria de infrator. Ele não foi movido por desespero, vício ou instabilidade emocional. Isso foi um crime intelectual. Alguém que viu um quebra-cabeça complexo e decidiu resolvê-lo, independentemente das consequências legais. O roubo foi quase secundário à satisfação de provar que era possível. Os aspectos técnicos do crime de Ralph revolucionaram os protocolos de segurança bancária em todo o país. A Moser Corporation emitiu patches de emergência para seus sistemas Double Guard, e a vulnerabilidade que Ralph explorou foi permanentemente fechada. No entanto, especialistas em segurança alertaram que sua metodologia poderia ser adaptada a outros sistemas por alguém com expertise técnica e paciência semelhantes. Devlin não apenas roubou dinheiro, explicou o pesquisador de segurança cibernética Dr. Michael Chang. Ele expôs falhas fundamentais em como pensamos sobre ameaças internas e protocolos de manutenção. Todo sistema de segurança precisa equilibrar funcionalidade com proteção, e Ralph encontrou o ponto exato onde esse equilíbrio criava uma oportunidade. O impacto se estendeu além das considerações técnicas. Os procedimentos de verificação de antecedentes para contratados de manutenção foram reformulados em toda a indústria, com novos requisitos de avaliações psicológicas, escrutínio financeiro mais profundo e supervisão obrigatória em dupla para instalações sensíveis. O conceito de funcionário de confiança foi mudado para sempre pela traição de Ralph a essa confiança. A fascinação da mídia com o caso só cresceu com o tempo. Podcasts de crimes reais, equipes de documentários e jornalistas investigativos continuam a analisar cada aspecto do planejamento e execução de Ralph. Sua abordagem metódica e desaparecimento completo o tornaram um herói popular entre aqueles que admiram a genialidade técnica, mesmo quando aplicada a fins criminosos. Vários livros foram publicados sobre o caso, incluindo O Fantasma no Cofre, pela ex-agente do FBI Sarah Chen, e Crime Perfeito, a história de Ralph Devlin, pelo jornalista investigativo Mark Thompson. Estúdios de Hollywood manifestaram interesse nos direitos de adaptação, embora o FBI tenha desencorajado a glorificação dos métodos de Ralph. A busca por Ralph Devlin continua, embora com intensidade diminuída. A agente Chen, agora aposentada do Bureau, admite que o rastro esfriou completamente. Ralph entendia que o tempo era seu maior aliado, refletiu ela. Cada mês que passa torna menos provável que o encontremos. Ele provavelmente está vivendo uma vida tranquila em algum lugar, com um emprego regular, sendo exatamente tão invisível quanto era antes do roubo. Avistamentos ainda chegam periodicamente.
Um trabalhador de manutenção em Oregon que se assemelha à descrição de Ralph, um cliente de banco no Texas cujos maneirismos correspondem aos relatos de testemunhas, um homem no interior de Montana cujo conhecimento técnico parece suspeito. Nenhum se provou legítimo, mas cada um gera uma esperança renovada entre os investigadores de que Ralph possa eventualmente cometer o erro que levará à sua captura. Os 8,2 milhões de dólares roubados continuam desaparecidos. Analistas financeiros acreditam que Ralph foi sábio o suficiente para resistir a gastar o dinheiro de forma conspícua, vivendo modestamente. Embora o prazo de prescrição para vários aspectos de seu crime corra, as acusações federais nunca expirarão. Mas a acusação prática se torna mais difícil a cada ano que passa. Alguns oficiais da lei expressam privadamente uma relutante admiração pela façanha de Ralph. Ele cometeu um grande crime sem violência, sem cúmplices que pudessem traí-lo e sem deixar evidências significativas. Seu plano de fuga foi executado tão impecavelmente quanto o próprio roubo, sugerindo um nível de sofisticação criminal excepcionalmente raro. O banco onde Ralph teve seu último emprego legítimo voltou às operações normais, embora na área do cofre tenha sido completamente redesenhada com novos protocolos de segurança. Uma pequena placa perto da mesa da segurança comemora o incidente com uma linguagem deliberadamente contida. Em memória de 15 de outubro de 2022, 1. Lembrete de que a vigilância é eterna. Os ex-colegas de Ralph na Secure Systems Integration falam dele com uma mistura de perplexidade e respeito profissional. Eles treinaram ao lado dele, fizeram trabalhos semelhantes, enfrentaram pressões e oportunidades idênticas. No entanto, apenas Ralph viu a possibilidade que existia dentro dos procedimentos de manutenção de rotina que todos eles realizavam regularmente. Todos nós sabíamos que os sistemas tinham vulnerabilidades durante as atualizações, disse o ex-técnico David Park. Mas nenhum de nós pensou em explorá-las. Ralph não era apenas tecnicamente brilhante. Ele estava pensando vários passos à frente de todos os outros, incluindo as pessoas que projetaram os protocolos de segurança. O perfil psicológico desenvolvido pelo FBI permanece a análise mais abrangente das motivações e métodos de Ralph. Analistas comportamentais concluíram que seu crime representou o culminar de anos de frustração intelectual e isolamento social. O roubo não foi motivado por desespero financeiro, mas pelo desafio de provar sua compreensão superior de sistemas complexos. Ralph vivia em um mundo onde sua inteligência não era reconhecida ou recompensada adequadamente, observou a psicóloga criminal doutora Amanda Foster. Ele era significativamente mais capaz do que seu trabalho exigia, mais perspicaz do que seus colegas percebiam e mais paciente do que qualquer um suspeitava. O roubo foi sua maneira de demonstrar exatamente o quanto todos o haviam subestimado. Os registros de divórcio forneceram uma visão adicional do estado psicológico de Ralph nos meses que antecederam o crime. Sua ex-esposa Jennifer descreveu um homem que se tornara cada vez mais obcecado por perfeição e controle. Alguém que passava horas analisando sistemas de segurança, não apenas para o trabalho, mas como exercícios intelectuais que consumiam seu tempo livre. Ele chegava em casa e imediatamente começava a esboçar diagramas ou ler manuais técnicos, disse Jennifer aos investigadores. Eu pensei que era dedicação à sua carreira, mas olhando para trás, acho que ele estava planejando algo. Ele estava sempre testando cenários, sempre fazendo perguntas e se sobre procedimentos de segurança. A natureza metódica de Ralph se estendeu a todos os aspectos de sua preparação. Registros financeiros revelaram que ele vinha acumulando dinheiro por mais de 18 meses. Não através de mudanças drásticas no estilo de vida, mas através de ajustes microscópicos em seus padrões de gastos. Ele eliminou serviços de assinatura, reduziu despesas com supermercado, fez a manutenção de seu próprio carro e evitou compras que não fossem absolutamente necessárias. A identidade falsa que ele usou para seus preparativos de fuga, David Richardson, foi cuidadosamente construída ao longo de quase um ano. Ralph obteve a documentação necessária através de métodos que demonstravam uma compreensão sofisticada das técnicas de fraude de identidade. Embora os investigadores nunca tenham determinado exatamente
como ele adquiriu as credenciais falsas. Criar uma identidade falsa limpa requer pesquisa e planejamento significativos, explicou a agente Maria Santos, especialista em fraude de identidade do FBI. Ralph, de alguma forma, obteve documentação com aparência autêntica que passava por uma inspeção casual. Isso não foi trabalho de amador. Ele entendia exatamente o que precisava e como conseguir. O depósito onde Ralph preparou seu veículo de fuga tornou-se uma cena de crime que rendeu evidências mínimas. Apesar de uma extensa análise forense, os investigadores encontraram apenas vestígios de DNA que confirmaram a presença de Ralph. Ele fora meticuloso na limpeza do espaço, removendo impressões digitais e eliminando qualquer evidência física que pudesse fornecer pistas sobre seu destino ou métodos. Se Ralph Devlin será capturado algum dia, permanece uma questão em aberto, mas seu impacto na segurança bancária, nos procedimentos de investigação criminal e em nossa compreensão do sofisticado crime de colarinho branco já é permanente. Ele alcançou algo que a maioria dos criminosos nunca consegue. Cometeu o crime perfeito e desapareceu, tornando-se uma lenda, deixando para trás apenas perguntas sobre como um técnico quieto conseguiu enganar um sistema inteiro projetado para impedir exatamente o que ele havia realizado. Se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder o próximo.